Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus, a Bíblia aberta para o conhecimento. Hoje nós vamos refletir sobre política. Na verdade nós vamos falar de partidos, né? Vamos falar de dois partidos especificamente e o texto que nós vamos refletir está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Olha o que diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Olha, eu falei isso mais para provocar mesmo, falando sobre partidos, mas é uma ideia de tomar parte ou colocar a uma parte e a outra parte. E agora falando sobre esse momento que Jesus vem aqui, e com certeza ele é bem partidário, porque olha o que ele fala aqui no versículo 32, ele fala assim, olha, e todas as nações serão reunidas diante dele. Quer dizer, ele vai reunir todas as nações, para quê? Para que ele possa apartar como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Aqui o Senhor, ele faz uma comparação dessas nações como sendo nações de bodes e nações de ovelhas. Porque ele diz no versículo 33, olha, e porá as ovelhas à sua direita. Quem são as ovelhas? E porá os bodes à sua esquerda. Quem são os bodes? É importante nós refletirmos nisso e analisarmos sobre o que Jesus estava querendo dizer com isso. Agora trazendo para o nosso conhecimento, porque claro que tem muitas coisas que já estão acontecendo, mas muitas coisas que foram lá do passado que aconteceram, e nós podemos ir lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, quando o Senhor, falando para Abraão, e ele faz uma promessa para ele, ele fala assim, olha, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é claro, uma promessa que Deus dá a Abraão, falando claro aquilo que iria acontecer até a vinda de Jesus, mas também aqui a promessa de abençoar quem abençoar e amaldiçoar quem amaldiçoar. Aqui é claro que essa promessa ela foi passando de Abraão para Isaac, depois de Isaac para Jacó, Jacó para os seus 12 filhos, e nesse Jacó para os seus 12 filhos acontece também a transição do nome de Jacó para Israel, e depois disso, dessa transição, agora os filhos se multiplicam e se tornam uma nação, e essa nação se chama exatamente Israel. E é claro que essa promessa agora, ela se acomodou, ela se assentou no povo de Israel. Então, quando Deus fala para Abraão, e agora o entendimento claro que é para a nação de Israel, então quem abençoar a nação de Israel será abençoado. Quem amaldiçoar a nação de Israel será amaldiçoado. Aí, quando Jesus fala sobre separar as nações de bodes e ovelhas e colocar uns à esquerda e outros à direita, ele está falando exatamente isso, daqueles que abençoaram serão as ovelhas, aqueles que amaldiçoaram serão os bodes, falando de nação. Claro que quando nós também falamos de nação, nós podemos refletir e analisar sobre o próprio contexto que o Senhor falou, e lá o autor de Hebreus, capítulo 6, versículo 13, ele repete o que foi dito lá em Gênesis. Ele fala assim, olha, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, trazendo a memória para nós, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Aqui agora falando dessa nação que hoje foi multiplicada, tanto do povo de Israel quanto o povo de Deus, que vai muito além, essa multiplicação também está relacionada a isso. Mas quando nós analisamos e refletimos sobre esta separação e falando desses dois partidos, claro que nós não estamos querendo fazer nenhuma analogia a partidos que nós vivemos hoje, partido da esquerda ou partido da direita, porque na verdade não é um partido só, são vários partidos envolvidos, não é verdade? Mas o propósito é nós refletirmos na palavra de Deus e o que é que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos meditar e nós pudéssemos trazer para as nossas vidas, para não sermos amaldiçoados,
né? Claro que se hoje nós somos amaldiçoadores, nós passamos a ser fontes de água amargosa também e, consequentemente, vamos sofrer as penas da amargura que nós geramos, né? Então, quando nós somos abençoadores, somos fontes de bênçãos, fontes de água doce, e aí, consequentemente, nós receberemos também os galardões daqueles que abençoam. O Senhor, quando Ele falou também, Ele falando de uma parábola também, dá um entendimento para nós agora, trazendo para a unidade, porque cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Mas quando se trata da nação, aquilo que cai sobre a nossa nação, cai sobre nós também. Se há alguma consequência para nós, também há consequência em relação, se há consequência para a nossa nação, né? Também há consequências para nós. Jesus Cristo, lá em Mateus 13, 38, ele falando de uma parábola, né? A parábola do campo, né? Onde foi semeado trigo e depois joio, ele fala assim, olha, o campo, ele dá uma explicação, né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então agora, analisando de novo sobre ovelhas e bodes, filhos do reino, filhos do maligno, quer dizer, aqueles que são separados para a direita, filhos do reino, aqueles que são separados para a esquerda, filhos do maligno, nós poderíamos considerar também dessa forma. Aí ele explica, né? Mas antes, né? Ele explicou aqui no 38, mas no versículo 30, ele falou algo também que chama muita atenção da gente. Ele fala assim, olha, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa? O momento em que Jesus fala aqui em Mateus 25, 31, onde ele reuniria as nações, então ele fala aqui no versículo 30, olha, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Aqui, claro, Jesus mostrando aqui o que vai acontecer com as pessoas que deixaram uma vida totalmente dissoluta, distante de Deus, e as pessoas que tomaram a decisão de andar na presença do Pai. Claro, está muito claro isso. Mas quando nós falamos de deixar crescer junto, é muito fácil de entendermos também o que está acontecendo agora, porque o Senhor, Ele não está separando as nações que Ele consideraria como aquelas que vão ficar para a esquerda, que são os bodes, e as que vão ficar do lado direito, que são as ovelhas. Ele está deixando crescer junto, para que no dia da ceifa, no dia da colheita, Ele possa separar. Aí sim, Ele vai vir e deixar tudo separado, e é claro que aqueles que forem separados para a esquerda serão lançados fora, e aqueles que são separados para a direita vão ser convidados para estar vivendo junto com o Senhor, né? Mas para nós entendermos aqui também, falando de nação, é que a nossa nação, ela precisa ser uma nação que ama o povo de Israel. Isso com certeza é bíblico, por isso nós estamos abrindo a Bíblia para que nós possamos entender, porque se ela não for, ela sofre consequências hoje. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e recebe maldições as nações que com certeza estão sendo inimigos do povo de Israel. Quando nós analisamos aqui, inclusive olhando a história, tem um contexto aqui falando sobre, a Wikipédia, né, fala sobre o Oswaldo Aranha. Teve um momento específico da vida dele, e aqui no texto, né, que eu separei aqui da internet, ele fala assim, olha, voltou à cena política em 1947, falando de Oswaldo Aranha, né, e como chefe da delegação brasileira na recém-criada Organizações Nacionais das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, a ONU, né, aqui, puxa vida, era recém-criada, ele presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o plano da ONU para a participação da Palestina em 1947, que culminou na criação do Estado de Israel, fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Olha só que participação interessante de um brasileiro. Claro que isso trouxe também bênçãos para a nação brasileira, porque, segundo o que consta, que eu não li no texto aqui, mas segundo o que consta, Oswaldo Aranha ele foi o voto decisivo, porque havia um empate entre aqueles que estavam querendo que Israel fosse nação, as ovelhas, o trigo, e havia um empate daqueles que não queriam que Israel fosse nação, os bodes, o joio. Oh, puxa vida, meu Deus, o que é isso, né? Para nós analisarmos aqui. Então, nesse empate chega Oswaldo Aranha e ele vota
definindo que Israel seria nação. E é claro que isso há um apreço, há uma dívida de gratidão do povo de Israel em relação aos brasileiros. Mas teve um impasse, queridos, em 2010. Um momento, claro que eu sei que é um momento de governo, é um momento de, às vezes, decisões que são tomadas, que o povo de Israel ficou muito irritado com o povo brasileiro. E isso foi desagradável, mas hoje, em 2021, com certeza, o povo de Israel tem um apreço pelo Brasil, porque o Brasil, com certeza, é um país que tem amizade com o povo de Israel. E eu queria falar para vocês, agora falando politicamente, olha, nós precisamos amar o povo de Israel, nós precisamos continuar nos agradando e nos alegrando do povo de Israel, porque para fecharmos aqui, o salmista, ele fala no Salmo 122, versículo 6, ele fala assim, olha, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então agora, falando como nação, falando como povo de Deus, falando como cristão, nós precisamos orar pelo povo de Israel. Nós precisamos orar pela paz em Jerusalém. Não pode ser torcer para que Jerusalém seja bombardeada, porque aí vem o apocalipse, vem tudo. Não, nós temos que orar pela paz de Jerusalém. E ele fecha dizendo, olha, prosperarão aqueles que te amam. Nossa nação precisa disso, precisa prosperar em Deus. Nossa nação precisa amar o povo de Israel. Mas você, ame essa nação, porque foi um povo escolhido de Deus e desse povo veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que você tenha isso no seu coração. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, tenha te abençoado. E se abençoou, deixa o seu like no vídeo, tá bom? E olha, se puder, compartilhe com alguém. É sempre bom nós podemos compartilhar com mais alguém a palavra de Deus, para que mais alguém também entenda isso. Talvez tenha até um momento para poder refletir sobre esses acontecimentos. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. E se já for inscrito, acione o sininho para que você receba nossos próximos vídeos. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.